Gente, mais uma vez, boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre a formação do capitalismo. A gente vai tentar falar, então, um contexto em que surge esse sistema econômico, que é o sistema econômico em que vivemos atualmente, e explicar mais aprofundadamente o que ele é, né? Fala-se muito em capitalismo, mas o que é o capitalismo? Então, é importante que vocês também, caso surjam dúvidas, comentário, sempre tragam a sua bagagem, me mostrem o que vocês já sabem, que é importante a gente trabalhar com o que vocês já sabem. Porque esse é um termo mais teórico, mais não é tão factual, né? Então, nas últimas aulas, a gente tem falado bastante sobre o início da Idade Moderna, que é marcado, talvez, o evento mais importante da Idade Moderna é a chegada de Vasco da Gama às Índias Orientais e, consequentemente, a Milena está aí, consequentemente, a descoberta do novo continente, do novo mundo, da América, da colonização, da exploração da América pelas potências marítimas, Portugal, Espanha e, mais tarde, Holanda, França e Inglaterra. Então, a gente tem que ter em mente muito o que a gente falou aqui sobre práticas mercantilistas, o objetivo das grandes navegações, por que a colonização do Brasil? Por que a colonização da América dominada pela Espanha? Tudo isso vai nos ajudar a entender as transformações daquela época que vão culminar no novo sistema econômico. Você lembra qual é o nome do sistema econômico que a gente sempre falou aqui, anterior ao capitalismo, da Idade Média? Como é que era chamado? Aquele sistema econômico, social da Europa da Idade Média, baseado na produção agrícola, na economia agrícola, pastoril, quase sem dinheiro, né? É difícil imaginar uma sociedade onde não haja dinheiro circulando, onde o comércio não é tão importante assim, porque cada região, dominada por um senhor feudal, né? Um dono de terra, um nobre, explorava a mão de obra de trabalhadores, chamamos de servos, que eram obrigados a trabalhar e estavam presos à terra. Uma forma de trabalho que, ainda que fosse compulsória, a gente não classifica como escravidão. É bem diferente, escravidão da servidão. Se parece, mas é diferente. É difícil você imaginar. E é imoral hoje imaginar você explorar um trabalhador dessa maneira. Porque no mundo atual, dinheiro sonante, né? O dinheiro de verdade, o comércio, a indústria fazem parte da nossa realidade e estamos tão ligados a tudo isso que é difícil imaginar uma sociedade que não tenha dinheiro, que não tenha quase comércio, que não tenha noção de propriedade privada, porque os camponeses não eram donos da terra que trabalhavam. Tinha a posse de fato, né, de você trabalhar, tirar o seu sustento, pagar os impostos com essa terra, mas a terra pertencia sempre ao senhor feudal, né, ao proprietário, ao nobre. Então, na Idade Média, o sistema que estou falando aqui é o feudalismo, baseado nessa unidade de produção agrícola, que é o feudo. Feudo, que era um termo antigo, né, da época dos bárbaros germânicos, que era o prêmio dado ao guerreiro por sua lealdade, por sua bravura e sua atuação durante as batalhas. Ele recebia o feudos, que era a terra, né? Podia ser qualquer outra coisa, mas era a terra que os caras recebiam. E além da posse da terra, você recebia, a terra conferia riqueza, conferia prestígio social, poder político e também poder militar, né? A posse da terra garantia tudo isso. Então, no mundo atual, não é dessa maneira, né? O que garante prestígio social e riqueza é o próprio dinheiro, é o capital, né? Então, vamos falar sobre o que é o capital. O capital é o dinheiro que você utiliza para gerar mais dinheiro. É aquele que você investe e ele vai gerar dividendos, vai gerar lucro, vai render juros, que seja. Isso é capital, né? É o dinheiro que gera dinheiro. Mas a nobreza da Idade Média ela não era muito boa nisso, né? O negócio dela era guerrear e explorar os trabalhadores servos nas suas terras.
Então, no final da Idade Média, com a retomada do comércio, a gente vê surgir uma nova classe social, um novo grupo social que surge aos poucos, ele vai crescendo, vai enriquecendo, que é a burguesia. Esse termo burguês é o habitante da cidade, que não era servo, não era da igreja, não era nobre, mas aquela estrutura feudal que permanecia ainda, mesmo após a tomada de Constantinopla no século XV para o XVI, ainda permanecia muita coisa ainda do feudalismo. A burguesia via os seus propósitos, os seus empreendimentos atrapalhados por aquela conjuntura medieval, a falta de um poder centralizado que botasse ordem, garantisse a paz, segurança, garantisse os contratos, proporcionasse, além da segurança, infraestrutura também. A infraestrutura na forma de estradas bem conservadas, seguras, pontes, portos, cidades melhorzinhas, né? Porque as cidades da Idade Média eram pequenas, feias, sujas, sem nenhum princípio de higiene, propagadora de doenças. Então, a burguesia meio que vê na figura do rei, do monarca, aquele que poderia botar ordem naquela bagunça toda que era a Idade Média. Então, surge uma aliança entre a burguesia e a monarquia, e isso vai gerar os chamados Estados Nacionais. Que falamos aqui que o precursor foi Portugal, que ainda na Idade Média já tinha garantido que o rei de Portugal tivesse autoridade sobre todo o seu território, garantia a paz, não tinha mais guerras feudais, ele tinha expulsado os muçulmanos do seu território, mantido sua independência em relação ao Reino de Leão, o Reino Espanhol de Leão. Então, Portugal foi o primeiro, seguido pela Espanha, que também, na Guerra de Reconquista, conseguiu expulsar os muçulmanos. E tudo isso a gente já falou bastante aqui. E também esses países foram os que iniciaram as grandes navegações. Portugal, então, que é o precursor também nas grandes navegações, conquistou uma cidade ao norte da África, chamada Ceuta, uma cidade comercial dominada pelos muçulmanos, garantiu muitos lucros para... Puxa, é por isso que você não conseguiu entrar naquela hora, Sofia. Garantiu muito lucro para a burguesia portuguesa e para o rei também. Então, eles viram que investir na conquista desses territórios era muito importante, garantia muita riqueza. Havia a questão religiosa de lutar contra o muçulmano, mas o que vai vigorar mesmo é a necessidade de ampliar os negócios, conquistar novos territórios fora de Portugal, fosse na África ou qualquer outro lugar, garantia especiarias, garantia produtos de luxo. E o mais importante, após a tomada de Constantinopla em 1453, é que Portugal, circulando a África, né, navegando no litoral da África, tem a ideia de que dá para chegar do outro lado da África e chegar às Índias, a Índia, rica no seu comércio de especiarias. E é isso que Portugal ambicionava. Então, por que eu estou falando toda essa retomada aqui, esse resumo? Para a gente entender que a posse de terra não é mais importante, e o que garante a riqueza e o prestígio agora é o comércio. E a monarquia nacional portuguesa, e mais tarde a espanhola, e mais tarde a francesa, os holandeses e os ingleses vão apostar no comércio, tá? Nas grandes navegações e no comércio. E então, o que tornava um país, o que definia um país ser rico? Hoje em dia, a gente diz que o país mais rico do mundo são os Estados Unidos, seguido da China e seguido do Japão, né? São as três maiores economias. Aí que tá, as maiores economias. Então, a gente diz que tem um grupo de 7 países que são o G7, mas a Rússia que forma um G8. Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra, acho que Austrália, Itália e Espanha, aí formam o G7. Né? São os países de industrialização mais antiga, os primeiros países a se tornarem industrializados no mundo. E por isso eles são os mais ricos até hoje. A China, que é a grande potência econômica hoje, ela é de uma industrialização recente. Ela começou sua industrialização no final do século XX. O Brasil
Índia e Rússia também, e a África do Sul são países industrializados, mas de industrialização recente. Então, olhem só, o índice de riqueza não é mais o ouro hoje em dia, mas na época do século XVI, na época das grandes navegações, o que determinava se um país era rico ou pobre era a quantidade de metais preciosos que havia em seu território. Hoje em dia a gente fala de PIB, né? Produto Interno Bruto, é a somatória de toda a riqueza que um país consegue produzir. E o Brasil está entre os 10 maiores, as 10 maiores economias. Já foi a 7ª maior economia há uns 10, 15 anos atrás, ainda era a 7ª maior economia do mundo. A gente foi caindo, né? Mas vejam bem, hoje em dia ter ouro e prata não é definitivo para um país. É claro que ouro, prata, diamantes são fontes de riqueza. Né? Claro que um país que tiver muito desses metais e dessas pedras preciosas será rico, mas não tão rico quanto, por exemplo, os Estados Unidos são. O PIB dos Estados Unidos é tipo assim, quase 1000 vezes o nosso. A porcentagem é muito maior. A China, que fica em segundo lugar, ela é 4 vezes menor que a economia americana. Então, a gente não está mais falando de ouro e prata, mas na época que estamos estudando as grandes navegações, o índice de riqueza era metais preciosos. Era esse o índice de riqueza. Então, todo país vai querer ter ouro e prata dentro do seu território. A Espanha deu uma sorte grande. Invade o México, invade o Peru, aqui na América, regiões riquíssimas em minério de prata e ouro. E aí a Espanha se torna a região mais rica do mundo na época. A maior potência econômica e naval e militar nessa época é a Espanha. Portugal não encontra muito ouro e prata aqui, mas Portugal mantinha uma rede comercial de especiarias que garantia muito dinheiro para eles. Então, essa prática de enriquecimento através do comércio para juntar ouro e prata, a gente vai chamar de mercantilismo. Olha a palavra mercão. Mercão lembra mercado, comércio. Alguns autores vão chamar de capitalismo comercial. Então, antes de mais nada, vamos definir aqui o que é o capitalismo, que é o sistema econômico que a gente vive. Para o historiador, filósofo, sociólogo e economista do século XIX, o Karl Marx, tão mal falado hoje, né? O Karl Marx, famoso e infame ao mesmo tempo, ele, para entender a sociedade que ele vivia na época dele, a sociedade europeia do século XIX, com as grandes indústrias, com a burguesia, com os trabalhadores de fábrica passando muito aperto, numa vida miserável de exploração e pobreza, ele tentou, então, procurar resposta para tudo aquilo na história. Então, ele analisa a história através de um método que ele chamou de materialismo histórico. Então, ele vai chegar à conclusão, estudando a história, desde os primórdios até o século XIX, que é a época que ele viveu, e vai dizer que cada sociedade, em cada época, em cada região do planeta, cada sociedade se organiza de tal maneira a gerar riqueza. Então, essa maneira de se organizar, de se estruturar, ele chamará de modo de produção. Cada época tem o seu modo de produção. Então, durante o Império Romano, era o escravismo, modo de produção escravista antigo. Durante a Idade Média Europeia, feudalismo. Atualmente, e na época do Karl Marx, capitalismo. Tem o capitalismo monopolista, capitalismo financeiro, tá? Mas o capitalismo, e entre o final do feudalismo e a consolidação do capitalismo enquanto modo de produção total, né, hegemônico no mundo, nós temos esse entreponto entre o feudalismo e o capitalismo, que a gente vai chamar de mercantilismo. Mas o mercantilismo não chega a ser um sistema, né, econômico fechado. Ele, na verdade, é um conjunto de práticas econômicas que visavam o entesouramento de ouro e prata. Imagine uma metáfora, né, para a gente entender as relações comerciais que os caras buscavam. A balança, né? A balança que é o símbolo do comércio, a balança. Então eles imaginavam o seguinte, que quanto mais você exportasse e importasse menos, você teria mais ouro
Então, a balança comercial seria favorável. É simplesmente a gente pensar, assim, vamos dar um exemplo concreto. Quem vai aplicar esse sistema de exportar e importar menos, importar mais e importar menos, é a Inglaterra, e vai ser vitorioso. Vejamos o exemplo da Espanha. A Espanha, como ela pegou todo o ouro da América e entesourou, ela roubou todo o ouro, pegou todo o ouro da América para si, então ela não havia necessidade de ela produzir nada, ela comprava tudo, e comprava tudo principalmente da Inglaterra. Então a Espanha não se preocupou em montar uma, uma rede de manufaturas para produção de tecido, por exemplo. Todo mundo precisa se vestir. A nobreza, a realeza, a alta burguesia espanhola comprava seda vinda do Oriente, se vestia com seda. E as pessoas mais pobres compravam da Inglaterra o tecido, né? A Inglaterra começou a investir em manufatura, porque a Inglaterra não tinha as colônias na Ásia, na África e na América, como Portugal. A Inglaterra não tinha as fontes de ouro e prata que a Espanha tinha no México e no Peru. Então, como é que a Inglaterra poderia fazer para ter ouro e prata? Através do comércio, através da produção de manufatureira, de tecido. Então, é só a gente pensar. Os ingleses exportavam seu tecido, a Espanha importava esse mesmo tecido e pagava em ouro. Então, o ouro era da Espanha e ia para a Inglaterra. Está claro isso até agora, meninos? Ou está muito complicado? Tudo bem até aqui? É necessário que vocês deem sempre feedback, deem sempre uma resposta. Sim. Beleza. Né? Qualquer coisa, você não entendeu, tá? Beleza, então. Gente, então a Inglaterra ela se torna a maior potência econômica e a Espanha começa e entra em decadência, porque a Inglaterra investe numa marinha de guerra, que é uma marinha comercial também. Para eles, companhias de comércio, marinha, era a mesma coisa. Se os navios transportam mercadorias e metais preciosos, eles precisam de canhões, precisam de soldados treinados, armados para defendê-los. E para impor os interesses comerciais da Inglaterra a chineses, a indianos, a nativos da América, os caras não pensavam duas vezes em utilizar seus canhões e força militar. Pode sim, Sofia, qualquer coisa. Não pense que alguma dúvida sua pode ser boba. Toda dúvida é importante nesse momento, tá? Sem problema. A hora que você quiser é só falar. Ah, sim. Agora que eu lembrei do nosso amigo Davi. É do Jorge, Davi não, do Jorginho. Beleza. Então, gente, eu até me perdi. Mas voltando aqui. A Inglaterra, então, ela exportava tecidos para a Espanha e o dinheiro roubado da América, que a Espanha tesourou, foi todo para a Inglaterra. E fora que o excesso de metais preciosos na Europa criou uma inflação muito grande, porque o preço das coisas se valorizou muito. O dinheiro se desvalorizou e houve um aumento do preço das coisas. Então, você vê que a questão econômica ela é muito mais complexa. Tá? Muito mais complexa. Não basta só ter ouro e prata. Tá? E é o seguinte, então, o que é o capitalismo? A gente define o capitalismo como um sistema econômico e social, porque economia e sociedade estão intimamente ligados. Né? O Karl Marx vai dizer que a estrutura econômica é que vai definir a cultura, a fé, as crenças da sociedade, os costumes de uma sociedade, eles são determinados pela estrutura econômica em que essa sociedade está inserida. Então, por exemplo, a forma da gente pensar, da gente sentir, da gente agir em sociedade tem a ver com o fato de nós vivermos numa sociedade capitalista. Se vivêssemos numa sociedade, qualquer outro tipo de sociedade, a nossa forma de ver o mundo, de entendê-lo, de senti-lo, nossa arte, nossa religião seria diferente. É só a gente imaginar. Uma tribo indígena no meio da Amazônia, né, vivendo numa aldeia, ela tem valores diferentes
de pessoas que vivem numa sociedade capitalista. A gente trabalha para a gente ter dinheiro para a gente comprar coisas, né? O que a gente chama de consumismo. Isso é a mola do capitalismo, é produzir para vender sempre mais e gerar lucro. Então, o capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada. O que é propriedade privada? Se o seu pai tem um dinheiro, ele compra uma fazenda, ele cerca, não quer plantar nada, mas ele só quer manter ali. A propriedade é dele. Ninguém pode chegar e tirar dele. O governo pode chegar, olha, essa terra aqui agora não é mais sua. Não, essa é a propriedade privada. Na Idade Média, eu falei que não existia propriedade privada. As terras, muitas das vezes, eram terras comuns para todo mundo utilizar e pertenciam, as mesmas terras dos servos eram dos senhores feudais. Quando os senhores feudais começam a vender essas terras para a burguesia, a primeira coisa que a burguesia faz é cercar e expulsar os camponeses. Então, propriedade privada, a produção, né? A indústria, a manufatura, a agricultura é voltada para o lucro, né? Sempre. Por que até o Adam Smith, que é um grande teórico do capitalismo, ele fala assim, por que a gente come pão? Né? Por que quando você bate fome, você vai na padaria e você consegue comprar pão? É por causa do padeiro, que é gente boa, que ele acordou um dia e disse assim, eu vou produzir pão porque eu sei fazer pão e alimentar a galera toda. Não, por causa do dinheiro. Isso, é por causa, o Adam Smith vai além, diz, é por causa do egoísmo do padeiro que a gente come. Porque a partir do egoísmo dele, de querer ficar rico, de enriquecer mais, que ele produz pão. Então, isso não é somente o padeiro, é para tudo. Tudo, você diz, são negócios, é business. Isso aqui, tem até o cara que costuma dizer assim, algum comerciante, algum empresário, isso aqui não é uma ONG ou uma entidade sem fins lucrativos, é um negócio. Mesmo a educação é um negócio, né? Você tem que pagar a mensalidade, tem os custos da escola, e é claro que o dono investir essa grana, ele quer ver essa grana retornar com juros e lucro. Então, a produção é voltada para o lucro, né? Então, gente, o que mais? A existência de propriedade privada, a produção é voltada para o lucro, o trabalho ele é livre e assalariado, mas no começo do capitalismo a gente vê, por exemplo, aqui na América, a ressurreição da escravidão. A escravidão a gente já aprendeu que lá no antigo Império Romano, a escravidão era a mão de obra principal, tá? Mas justamente pela falta de mão de obra escrava, o Império Romano entra em colapso e é conquistado pelos bárbaros germânicos. E aí acaba. Mas durante a descoberta da América e colonização do Brasil, é que se reinicia a utilização de mão de obra escrava, e agora oriunda da África. E é um negócio extremamente lucrativo também, esse mercado. Mais lucrativo até do que a lavoura de cana-de-açúcar, os escravizados africanos foram obrigados a produzir aqui na América. Então, hoje em dia a gente diz que a característica do capitalismo é a mão de obra livre e assalariada. Você pensa assim, mas todo mundo trabalha, tem que ganhar alguma coisa. Bom, o escravo não ganhava nada. O servo também não ganhava. Por que o servo trabalhava? Para ter o direito de poder trabalhar na terra e tirar o seu sustento, né? E pagar os impostos ao dono da terra. Então, ele não recebia salário. Não existia necessidade de ganhar dinheiro, né? Isso é uma coisa do capitalismo. E outra coisa também que é importante para a gente fechar aqui. O que define o preço das coisas que são produzidas? Não é o governo que determina, não é o dono também que diz, vou cobrar tanto, né? Não adianta ele cobrar, por exemplo, sai um novo videogame e a Sony começa a cobrar pelo PlayStation 5, sei lá, $1.000. Ninguém vai pagar, né? Então, assim, não é o governo também que vai dizer, tem que cortar pela metade. O governo nunca vai fazer isso. Professor, mas falaram que o PS5 vai ser R$6.000.
Eu me lembro que quando o PlayStation 3 chegou aqui no Brasil, era 7. E o PlayStation 4 também era vendido a R$ 7.000. Então, isso é normal aqui no Brasil. Mas eu estou falando em dólares, né? Eu acho que deve chegar por uns 300, que é muito dinheiro. $250, $300, ou até Por um isso que eu pouco mais. prefiro Microsoft. Mas eu estou dando esse exemplo, mas qualquer outro produto eletrônico pode se encaixar nisso. Então, o que determina? A lei da oferta e da procura. Se um produto é bom e todo mundo quer, mas não é fabricado em grande quantidade, o preço dele aumenta. Agora, se você produz algo que ninguém quer, você corta o valor, né? Você vai cortando para ver se as pessoas compram. Então, o preço das coisas ela é determinada pela uma lei da oferta e a procura. A oferta é a quantidade desse produto que é produzida, né? Agora, a demanda, a procura, é a necessidade que a sociedade tem de ter esse produto. E isso tem que chegar ao equilíbrio, aí isso forma o preço. É claro, tem outras variantes também. A qualidade, a mão de obra utilizada, a tecnologia empregada, a matéria-prima utilizada para a fabricação. E no caso, por exemplo, o iPhone, ele criou uma coisa que somente as Ferraris tinham, que além de ser bom, ser desejável, garantia também status, né? Também tem isso, você ter uma coisa que mais ninguém tem te garante status social. Então, são coisas típicas do capitalismo. Então, vocês têm alguma dúvida sobre o que é o capitalismo? Então, juntar a grana, esses países como a Inglaterra, Extorquir dinheiro das populações. mais que extorquir dinheiro, né? É através do comércio, né? De você investe X, monta um navio, bota uma tripulação, emprega X quantidade de dinheiro, vai até a Índia, compra tudo em especiarias, em temperos, pimenta, canela, açafrão, volta para o mercado europeu e revende mais caro. E aí, então, você recebe 360 vezes o que você investiu, esse lucro, né? Aí você pega esse dinheiro e reinveste. Agora você não vai mais investir X, vai investir 2X, vai fazer a mesma coisa, vai retomar e revender e vai ganhar um lucro ainda maior do que já tinha, né? E a religião também vai ser influenciada. Por exemplo, na Idade Média, a religião que vigorava na Europa era o catolicismo romano. Mas o catolicismo romano criticava a usura, que é emprestar dinheiro a juros, o lucro, tudo isso era criticado. O próprio trabalho era uma coisa criticada. Tá. Beleza. Eu não entendi. Tá. Então, mas como a igreja criticava tudo isso, criticava o estilo de vida dos mercadores, dos comerciantes da burguesia, surge uma nova religião, que é a religião protestante. A religião protestante, ela não criticava nada disso, ela pelo contrário, né? O Martinho Lutero e mais tarde João Calvino vão ver até mesmo no trabalho duro, numa vida simples, econômica, na poupança e no enriquecimento um sinal de bem-aventurança, dizendo assim, olha, Deus abençoa o seu trabalho, então você está enriquecendo, é um símbolo de que Deus está te abençoando. Então, até a religião muda quando surge o capitalismo. E o Max Weber, que é um pensador também do século XIX, vai dizer, olha, primeiro é a crença, esse espírito do capitalismo, que vai criar o capitalismo enquanto potência econômica, enquanto sistema econômico. Porque aí a ideia de que você tem que, trazida do calvinismo, né, da religião protestante, a ideia que você trabalha duro, não gasta dinheiro, né? O seu fruto do seu trabalho, você não torra ele com luxo, com vaidade, com festa, com pecado. Você pega esse dinheiro, guarda e reinveste para expandir o negócio, que é ainda mais rico. Isso é um sinal de que Deus está te abençoando. Então, olha só, isso vai gerar então um acúmulo primitivo de capital. Ou seja, durante o século XVI, XVII, XVIII,
esses burgueses, né, durante gerações, vão ficar juntando dinheiro e vão guardando dinheiro. Quando surge a máquina a vapor, eles vão ter, então, dinheiro, capital, para investir, transformar as manufaturas que os caras já tinham comprado na indústria, produzindo mais tecido, em larga escala, mais rápido, a preços mais competitivos. E aí, então, surge o capitalismo como a gente conhece, o capitalismo industrial, o capitalismo monopolista. Tá claro, meninos? Então, o capitalismo, ele tem essa fase, né? O mercantilismo foi uma fase de transição. Ele foi uma fase em que, através do comércio, a burguesia ela juntou grana, juntou esse capital, chamamos de acumulação primitiva do capital. Eles vão juntar muita grana durante o século XVI, século XVIII, para quando surgir a oportunidade de expandir os negócios com o advento da máquina a vapor, o surgimento da indústria, essa burguesia vai ter dinheiro, então, para investir e expandir os negócios. E aí, então, o capitalismo ele se fixa, ele se consolida como um sistema econômico. Tá? Então, gente, é claro que o Karl Marx ele vai ser um crítico do capitalismo, ele vai até dizer que tem uma saída para esse capitalismo, que é o socialismo. Uma sociedade sem classes sociais, porque no capitalismo você tem diferença social de acordo com a sua renda, de acordo com a sua riqueza. Tá? Meninos, foco aqui. Então, a gente vai ver que com o capitalismo nós temos uma divisão social muito intensa. Né? O Brasil, então, é um país capitalista extremamente desigual, onde você tem uma minoria de pessoas que são ricas e a vasta maioria, a massa populacional, vive na pobreza. Então, a desigualdade social que é inerente ao capitalismo, no Brasil a gente vê de maneira mais violenta, acarretando outros problemas também. Tá, gente? Algum problema? Alguma dúvida? Já vamos fechar aqui. Eu vou tirar a nossa fotinho. Tá? Qualquer coisa, pensem. Se surgir uma dúvida, vocês tragam na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente pode fazer uma revisão. Eu acho que não há necessidade de revisão, porque vocês são inteligentes. Então, calma aí, deixa eu tirar a fotinha aqui. Beleza, meninos. Boa tarde, descansem e estudem. Abraços e beijos.